Olá, meninas! Sejam todas bem-vindas ao meu canal Psicologia Feminina e Comportamento. Sofisticação de ser você, mulher. Então, meninas, hoje eu trouxe para o nosso canal um assunto que de certa forma está bem relevante nas redes sociais, que é sobre a nostalgia. E ao ver de certa forma assim, né, que esse assunto tá de muita frequência nas redes, isso me inspirou a ideia de estar trazendo esse como um tema para o meu canal, para que a gente possa estar falando, conversando, trocando umas ideias sobre o que realmente está por trás desses momentos tão nostálgicos que ultimamente as redes sociais estão nos colocando dia após dia. E hoje o tema do meu assunto é a nostalgia nas redes sociais. É saudade ou é cansaço emocional? Então eu achei muito interessante trazer esse assunto por um momento de mais clareza. Se tratando que o meu canal, ele prioriza a saúde mental. O meu canal, o foco dele é estar sempre trabalhando em pró a nossa saúde mental e emocional. Então eu trouxe esse assunto como forma da gente estar revendo, fazendo vamos pensar assim, uma leitura sobre de fato que realmente esses momentos nostálgicos nas redes sociais, que tipo de informação que muitas das vezes pode estar por trás, se tratando do nosso emocional e da nossa saúde mental, ok? Porque tanto eu como você estamos sempre reparando, percebendo, né, nas redes sociais o quão estão divulgados as questões sobre lembranças do passado, que são as músicas antigas, fatos de outros tempos, fatos e fotos de outros tempos, frases que nos despertam a nostalgia. Então, assim, eu penso comigo que falar um pouquinho desse assunto é interessante. É interessante para a gente melhor saber lidar e trabalhar com isso no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, será que realmente esta nostalgia toda que as redes sociais nos traz, será que isso realmente é saudade? Ou será que tem algo mais profundo por trás de tudo isso? Se tratando de saúde emocional, se tratando de saúde mental. Então eu trouxe esse questionamento aqui para nós, para que possamos estar discutindo um pouquinho. Porque muitas das vezes, nós não estamos, muitas das vezes, aquele tipo de nostalgia que está sendo colocado ali, muitas das vezes nem sempre está se tratando de saudade. É isso mesmo, menina, exatamente. Nem sempre está se tratando de saudade. Porque quando a gente fala de nostalgia, o que vem de repente nas nossas mentes, né? Nem sempre estamos falando de um passado leve, de um passado lindo, perfeito, maravilhoso. Nem sempre o nosso passado é flores. Nem sempre o nosso passado nós estamos falando de flores. Nem sempre do nosso passado estamos falando de momentos alegres, de momentos felizes. Mas temos que compreender que o nosso passado, ele também tem a diversidade dele, ele também teve as diversidades dele. Porque somos pessoas, é comportamento o tempo todo, estamos em movimento o tempo todo. Então, quando se fala de nostalgia, nem sempre estamos falando de um passado leve, de um passado tranquilo, de um passado legal, de um passado feliz. Nem sempre. Porque o passado também, sabemos que no passado ele teve dores, tivemos desafios, feridas, tivemos muitas questões a ser resolvidas, tivemos muitas questões tanto positiva como negativa.
Então, nem sempre falar de nostalgia, estamos nos remetendo a um passado positivo, um passado legal, nem sempre, devido às diversidades que passamos lá atrás. Porque hoje nas redes sociais, infelizmente, estamos sendo expostos o tempo todo. O tempo todo estamos sendo expostos nas redes sociais. São as cobranças constantes que temos e que muitas das vezes a gente traz, né, para nós mesmos, esse tipo de cobranças. São as vidas aparentemente felizes, maravilhosas, alegres. São pessoas constantemente se colocando como muito produtiva, muito realizadas, fortes. E daí? Como que a minha mente lida com tudo isso? Temos que entender que a nossa mente, ela cansa. O nosso emocional cansa de estar ali o tempo todo nos provando, porque isso é nada mais, nada menos que momentos de provação. Estamos o tempo todo numa tentativa de provar para o outro o melhor de nós. Infelizmente, seja de forma consciente ou inconsciente, mas nós estamos o tempo todo no momento de provação. E isso para nossa mente, isso é cansativo, isso para o nosso emocional é cansativo. Então eu trouxe esse tema hoje com a intenção de melhor esclarecer o que realmente essa nostalgia tão romantizada nas redes sociais, realmente o que ela está nos querendo falar, o que realmente ela está querendo nos transmitir. E como que a nossa mente muitas das vezes recebe esse tipo de nostalgia. O que a nossa mente realmente está querendo nos falar, nos mostrar. Então, por isso que eu penso comigo que esse assunto é de grande valia hoje no meu canal. Se tratando de saúde mental, se tratando de saúde emocional. Porque talvez, meninas, a nostalgia que aparece nas redes sociais não seja exatamente um desejo de voltar no tempo. Nem sempre. Nem sempre é um desejo de voltar ao tempo. É aí que está o ponto. É aí que está o ponto que eu quero que vocês compreendam. Que nem sempre a nostalgia que aparece nas redes sociais são desejos de voltar no passado, de voltar no tempo. Mas sim, muitas das vezes, menina, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso eu, o nosso interno, muitas das vezes é um pedido de pausa. Vocês acreditam? Que muitas das vezes é isso que pode estar acontecendo? Muitas das vezes a nossa mente está pedindo, o nosso interno está pedindo um momento de pausa. Exatamente, meninas. Não é que o passado era melhor. Não, não é que o passado não era melhor, porque no passado também vivemos adversidades positivas e negativas, situações, momentos ruins, bons, felizes, tristes. Então não é que o passado era melhor. Mas temos que entender que o presente ele está nos exigindo demais. O presente está exigindo demais de nós. É por isso que muitas das vezes nos colocamos na percepção de que o passado é mais leve. Embora tenha vivido situações adversas, ruins, sofridas, dores. Mas, embora com tudo isso que o passado, muitas das vezes vivemos isso no passado, e embora também vivemos isso no presente, porque somos pessoas, estamos o tempo todo em movimento, estamos o tempo todo diante de situações da nossa vida. No nosso presente também tem situações assim, positiva, negativa, alegres, tristes, que nos causam dor.
E o passado também. Mas embora o passado muitas das vezes nos remetem essa questão de leveza, dá a impressão que o passado é mais leve. Mas não é que o passado é mais leve. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês, que vocês compreendam, é isso. Não é que o passado era melhor. Não é que o passado é mais leve. É que o nosso presente está exigindo demais de nós. Estamos sendo muito exigida hoje aqui no presente. Vocês estão compreendendo meu raciocínio, meninas? Hoje, infelizmente, mas existe muita cobrança. É cobrança para eu estar bem o tempo todo. É cobrança para eu parecer forte, parecer e estar forte o tempo todo. São cobranças para eu dar conta de tudo à minha volta. São cobranças para eu mostrar o melhor, a melhor versão da minha vida, a melhor versão de mim. Parece que eu tenho que estar provando o tempo todo para o outro o melhor de mim, a minha melhor versão, a minha versão mais bonita. Que eu sou a mais forte, que eu sou a mais produtiva, que eu sou a mais realizada. O tempo todo nós estamos nos levando, nos deixando levar nessa questão de provação, de estar provando para o outro. E isso para nossa mente, isso é cansativo. Isso para o nosso emocional, isso é cansativo. E infelizmente, quando não damos conta de manter, de sustentar toda essa aparência que as redes sociais nos colocam e muitas das vezes nos exige, quando não damos conta disso, de sustentar isso, infelizmente o nosso corpo, a nossa mente, ela busca refúgio. Exatamente. Ela tem que buscar um refúgio. Ela nos coloca que ela tem que dar conta. Então, o nosso corpo, a nossa mente vai buscar um refúgio. E muitas das vezes, meninas, esse refúgio é onde? É nas lembranças. É aí que entra a nostalgia. Esse refúgio da nossa mente, do nosso corpo, é nas lembranças. Porque, meninas, quando o presente pesa demais, quando o nosso presente pesa demais, que nem está ultimamente, que o nosso presente está muito exigente, nosso presente está exigindo demais com as situações adversas que fazemos, que as pessoas fazem à nossa volta, e nos colocamos o tempo todo que temos que estar provando. Então, quando o nosso presente pesa demais, a nossa mente, o nosso sistema começa a idealizar o que ficou para trás. Começa a idealizar o que ficou para trás e começa a entender que aquele atraso, aquele passado, era melhor, era mais leve. Embora com as mesmas adversidades do presente. Mas passa-nos essa impressão. A nossa consciência, a nossa mente passa essa impressão que o passado era melhor, que o passado era mais leve, embora com as mesmas adversidades do presente. Por quê? Porque é um modo da nossa mente, do nosso corpo, buscar encontrar um refúgio, que são através das lembranças. Vocês estão compreendendo, meninas, o meu raciocínio? Que é o que eu quero que vocês entendam. E temos que ter um pouco de clareza que quando essa nostalgia que sentimos, que muitas das vezes está lá sendo exposta, divulgada nas redes sociais, talvez essa nostalgia que sentimos, ela não seja fraqueza. Não seja fraqueza, exatamente. Não quer dizer que eu sou fraca, que você está fraca, que você está usando da fraqueza. Quando você se pega no momento nostálgico, talvez isso seja um sinal. É um sinal que a sua mente, que a sua consciência, o seu eu interno está te dando. É um sinal. O seu eu interno, o seu interior, muitas das vezes está te dando que algo lá dentro de você não está legal. Algo lá dentro de você está pedindo, de certa forma, algum tipo de ajuda.
E essa ajuda é no quê? É que você se trate, que você se olhe, se trate com mais leveza, se olhe com mais carinho, se priorize, que tenha mais cuidado de você, se cuide melhor, se cobrem menos. Porque infelizmente o que a gente faz o tempo todo é se cobrar e se cobrar. E isso para nossa mente, isso é muito cansativo, isso é exaustivo. Para o nosso emocional também. Então, muitas das vezes, quando nos pegamos nesses momentos de nostalgia, não é que nós estamos fracos, não é um momento de fraqueza. Não é que nós não estamos aceitando o nosso presente, não é isso. É que muitas das vezes é o modo que a nossa mente, com o nosso interno, o nosso eu interior, está encontrando para nos dar e nos mostrar um tipo de sinal. Ele está pedindo para que você se olhe, que você olhe para dentro, que você reveja as suas questões internas e comece a se autoavaliar, se autoanalisar, se autoobservar. O que você realmente está fazendo para promover a sua saúde mental? Como que você está se tratando? Como que você está se cuidando? Como que você está permitindo que o outro te trate? Será que você está se priorizando? Ou você está perdida naquele mundo de ficar provando o tempo todo para as pessoas, para os outros? Será que você está se colocando nesse momento de provação? Que você tem que estar lá também provando que você é a melhor, que você é a que mais produz, que você é produtiva, que a sua vida é maravilhosa? Você tem que estar o tempo todo provando uma versão mais bonita, perfeita de você e da sua vida? Será que você está se colocando nesse paralelo de provação que as redes sociais muitas das vezes nos exigem? Então, muitas das vezes, esse sinal da nostalgia, que muitas das vezes sentimos esses momentos nostálgicos, muitas das vezes é a nossa mente nos levando pro nosso eu interior, num pedido de ajuda, de algum tipo de ajuda, para que você leve a sua vida com mais leveza, para que você se olhe mais, se cuide, se dê mais amor, mais carinho, que você pratique o auto-amor, o autocuidado, a priorização, que você priorize primeiro você. É como eu sempre falo aqui no meu canal, primeiro você. A prioridade aqui é você, não é o outro não. A prioridade da saúde mental aqui, de promover uma saúde mental, é a sua, depois a do outro. Primeiro você. Meu canal, ele sempre vem colocando isso aqui. O objetivo do meu canal, um dos objetivos do meu canal é colocar na sua mente que a prioridade é você. Primeiro você, depois o outro. Depois que você estiver bem, cheia de amor, cheia de vida, cheia de leveza, cheia de tudo que é maravilhoso, aí depois você vai olhar o outro, aí depois você vai cuidar do outro, depois você vai dar atenção pro outro. Mas se você não estiver bem, vai se tratar, vai se cuidar. Aí na hora que você estiver bem, você vai olhar pro outro. Caso contrário, nada feito. É isso que o meu canal coloca aqui sempre. É isso que eu quero colocar na ideia de vocês. Que primeiro vocês. Primeiro eu. A prioridade aqui é eu. Depois o outro. A prioridade é você aí, ó. É você que está aí me assistindo. A prioridade é você, é a sua vida, é a sua saúde mental, é a sua saúde emocional, é a sua saúde física. Aí depois você vai olhar para os outros, depois você vai atender os outros. E daí se os outros criticar, falar assim que você tá egoísta? E daí que os outros, a primeira coisa que eles falam é isso, que você é egoísta. Nossa, como que fulano é egoísta? Egoísta? Egoísta é você querer abraçar o mundo e achar que você tem que dar conta e esquecer de você mesmo. Isso é ser egoísta. Isso é ser egoísta. E aí, e daí da opinião do outro? Deixa o outro pra lá com a opinião dele. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da tua saúde emocional.
priorizando sempre você. E daí se o outro vai falar que você é egoísta, o problema é dele. Egoísta é você querer olhar para o outro e esquecer de você, esquecer da sua saúde, esquecer do seu alto amor. Isso é egoísmo. Então vocês estão compreendendo, meninas? Eu fico um pouco exaltada porque a gente acaba escutando isso no nosso dia a dia com as pessoas. Infelizmente, mas aqui na clínica a gente recebe meninas, mulheres que vêm aqui toda chateada falando que um pouco que elas se voltam para com ela mesma, a própria família começa a falar. Quando ela tira momentos para ela mesma falar, isso eu não vou fazer hoje, eu não quero fazer isso, eu não vou lá porque eu não quero coisa e tal, a própria família começa a apontar. A própria família começa a fazer apontamento para a pessoa, dizendo que a pessoa é egoísta, que a pessoa está só olhando só para si. Gente, quando é que a sociedade vai mudar essa mentalidade? Quando é que a sociedade vai mudar esse modo de pensar? Egoísta é eu querer cuidar do outro e não cuidar de mim primeiro. Egoísta é eu querer amar o outro e não me amar primeiro. Isso é egoísmo. Isso é ser egoísta. Vocês estão entendendo, meninas? Então, meninas, e hoje eu trouxe esse assunto, esse tema, porque eu penso que ele é de grande valia no meu canal hoje. Porque o meu canal, ele fala de saúde mental, ele fala de saúde emocional, de promoção de saúde mental. Emocional, física, é um contexto geral, né? Então, esse assunto, eu penso que ele é de muita valia hoje. Para que a gente possa levar isso como modo de reflexão. Porque a nostalgia, que não estou falando, nem sempre a nostalgia, ela está nos levando para um passado, de um passado de bons momentos, de um passado feliz, porque sabemos que lá no passado, tanto aqui no presente, vivemos momentos também, né, adversidades assim ruins, boas, felizes, tristes. Vivemos também momentos de desafios, de feridas, de dor, tanto no passado como no presente. Mas embora nos colocamos nesse momento de achar que o passado, ele é mais leve, embora as diversidades serem parecidas. Mas é porque, que nem eu acabei de falar mesmo, o nosso presente hoje está muito exigente. O nosso presente hoje está exigindo demais de nós, está exigindo demais das pessoas. Então a gente tem que ter a clareza e a inteligência de compreender que não é porque um ser lá está expondo uma coisa, está exigindo, e eu do lado de cá eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer aquilo que me convém. Eu vou fazer aquilo que me convém. Não que o outro está me colocando, está exigindo que eu faça. Então esse assunto de hoje, ele vem como uma forma de abrir, esclarecer mais a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso entender, diante das coisas, das informações que muitas das vezes está sendo colocada nas redes sociais e só vai sendo colocada e você assistindo, mas não para um momento para elaborar, para analisar, para observar realmente o que muitas das vezes, que tipo de informação aquele conteúdo lá está querendo nos passar. Que tipo de informação que está por trás, na verdade, daquele suposto conteúdo que está lá sendo exposto nas redes sociais. E a nostalgia, muitas das vezes, ela nos traz isso. Que muitas das vezes o momento nostálgico é um pedido da nossa mente, do nosso emocional, um pedido de ajuda. De alguma forma. É um pedido de ajuda, muitas das vezes. Então a gente tem que ter inteligência, né? De saber diferenciar, de ter esse olhar além, para saber diferenciar. Entenderam? Porque às vezes a gente pensa assim, a nostalgia, momento de fraqueza, de ficar preso lá, se olhando, coisa e tal, no passado, ficar lá preso naquelas ideias, naquelas lembranças. Não, nem sempre isso é fraqueza, que nem eu falei mesmo, nem sempre é fraqueza. Às vezes é a nossa mente, é o nosso interior pedindo um certo tipo de ajuda. E se ele está pedindo esse tipo de ajuda, tudo bem. Não tem problema. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso ser está pedindo esse tipo de ajuda. Da gente ouvir esse sinal, da gente sentir esse sinal, tudo bem, não tem problema. O único problema é você ficar quieto, parado.
sem achar que você não tem que pegar e se autoanalisar, se auto-observar, dar uma pausa, se escutar. Meninas, o problema é esse, é você sentir todos esses sinais, você ver todos esses sinais e você não fazer nada, você ficar parada. Então aí é o problema. Porque você tem que parar, se analisar, dar uma pausa, dar um momento de pausa para você, se observar e procurar entender o que está acontecendo. Para que você está tão voltada nesses momentos. O que no seu presente está acontecendo para que você está se deixando ficar tão voltada para o passado. Então é um momento de analisar, de autoanálise, de autoobservação. Para que você consiga encontrar um ponto. O que é que está acontecendo? E se for um caso muito assim além, para você própria, busque uma ajuda, busque uma terapia, busque um terapeuta, busque um profissional que possa melhor esclarecer a sua dúvida, a sua questão. Mas não fiquem paradas, meninas, diante de problemas que muitas das vezes vocês estão vendo, estão sentindo, está ali assistindo e ficam paradas pensando. Não, busquem ajuda. Se vocês não conseguem se auto-resolver, buscam ajuda com um profissional. Ok? Então, meninas, é esse assunto que eu quis trazer hoje para o nosso encontro. Eu espero que tenha servido de alguma ajuda para vocês aí, ao menos para dar um pouco de esclarecimento, ok? E se esse vídeo fez sentido para vocês, deixa aí nos comentários para mim. Quando você olha para o passado, é saudade ou é cansaço emocional? Ok? Curta o vídeo, compartilhe. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.